vale a riqueza se o mundo anda assim? Bem-vindos a mais uma sessão de estudos doutrinários no canal UCEAV do YouTube. Vamos iniciar harmonizando-nos através da leitura de uma mensagem hoje extraída do livro Vinha de Luz, que compõe a coleção Fonte Viva. Mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é a número 110 e se intitula Caridade Essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém modificará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Passemos agora ao momento de prece. Pai amado, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por esta reunião e pedimos, Jesus, as tuas bênçãos, o teu amor, a tua luz sobre todos nós. Querido Mestre, sabemos que fora da caridade não existirá transformação. Por isso pedimos, Jesus, fortalece em nós a fé, a esperança e a certeza de que o amor é o caminho. O amor é a chave para abrirmos as portas do reino de Deus. Querido amigo, envolve os nossos irmãos encarnados e desencarnados na tua luz de misericórdia, para que todos possam
envolvidos nesta vibração de amor, reconhecer-se filhos amados do Pai e que este momento passará muito em breve e todos poderemos nos abraçar novamente, confraternizando o teu amor e a tua luz sobre todos nós. Envolve, Jesus, os nossos irmãos que passam pela provação da Covid-19 em muita luz de resignação, de fé, de consolo, para que possam atravessar este momento fortalecidos pelo teu amor. Fica conosco, Jesus, e que assim seja, graças a Deus. O estudo de hoje será apresentado pelo nosso jovem companheiro Gustavo Costa, que hoje é tarefeiro do Grupo Espírita Júlio Olivier, de Macaé, Rio de Janeiro. Gustavo é o grande gerente desse canal, que tem ajudado-nos não só pelo seu grande conhecimento, mas, sobretudo, por sua dedicação em possibilitar a existência desse canal durante esse período de ausência da USEAP física. E ele traz um estudo que é uma homenagem à própria USEAP, pois ele apresentou esse estudo em agosto de 2017, lá na Rua dos Funcionários, lá na USEAP Física. Então, ele traz novamente esse estudo, homenageando a USEAP, a todos aqueles que com ele conviveram e que convivem agora aqui pelo canal, mas com comentários diferentes, acrescentando mais comentários àquele que ele fez naquela época. Então, vamos agora ao estudo do Evangelho de Jesus através da parábola do bom samaritano. Com a palavra, Gustavo Costa. Bom, tem que falar um pouquinho da codificação espírita, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? E eu trago essa figura aí, que é da cepa, né? O cacho de uva, a videira. E o que ela representa para a codificação espírita? Isso está lá no Prolegômenos, né? Do Livro dos Espíritos, uma espécie de introdução em que a espiritualidade passa essa figura para Kardec, essa figura da cepa, né? Que é a representação do trabalho do Criador, de Deus, nosso Pai. O nosso corpo é considerado a cepa, é a uva. O espírito é o licor, né, dessa uva. E a nossa alma, né, o nosso espírito encarnado, né, seria o bago, né, da uva. Então, assim, nós, os seres humanos, nós só nos tornamos espíritos puros, né, quintessenciado, através do trabalho. Para você extrair o licor da uva, da cepa, você tem que amassar, você tem que, né, tribular essa cepa. Então, é um paralelo que a espiritualidade superior faz e eu resolvi trazer. Mais adiante, né, continuando na codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, é a leitura indispensável da codificação espírita, é o Livro dos Espíritos. Isso, assim, qualquer pessoa que esteja estudando a doutrina, iniciando, o Livro dos Espíritos é o principal. Kardec faz as perguntas certas, que é respondida pelo Espírito de verdade, né? E desse livro é que vão derivar os demais livros, que nós vamos ver agora, do que é chamado de Pentateuco Kardeciano. O Livro dos Médiuns, né, o Guia dos Médiuns Evocadores, esse, sem dúvida, é o maior tratado sobre paranormalidade já escrito. Então, Kardec aí fala sobre os mecanismos da mediunidade, como a mediunidade acontece, como ela deve acontecer da forma correta. Ele, inclusive, nos ensina nesse livro a gente
perceber o que é uma comunicação espírita de um espírito bom ou de um espírito mau, por assim dizer. Então, é o segundo livro da codificação e também importantíssimo. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse talvez seja o mais conhecido, o livro mais lido para nós, estudantes da doutrina, né? E aí está toda a parte moral e religiosa da doutrina espírita, né? Sem dúvida, ele deve ser o mais utilizado dos livros, e ele tem a importância principal, principalmente para nós espíritas, que é nele que nós vamos descobrir Jesus. É no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem diversas passagens da vida de Jesus, as parábolas, o Sermão da Montanha, é através dele que nós vamos descobrir o Mestre, né? E tem essa função de nos religarmos, né? A religião do religar. Então, muito importante. O Evangelho segundo o Espiritismo, não à toa, certamente é o mais conhecido da codificação. Outro livro da codificação, pouco estudado, mas é um valor imenso, Céu e Inferno, em que os espíritos, diversos espíritos, né, evocados por Kardec e pelos mais, vamos dizer assim, desbravadores do espiritismo, recebem essas informações do mundo espiritual, o que acontece após a morte, né? Esse livro tem assim diálogos fantásticos, informações fantásticas. E por que Céu e Inferno, né? Porque nós temos muito disso, herança de uma tradição cristã mais, vamos dizer assim, tradicional, mais antiga. O céu e o inferno, e a Bíblia fala muito de céu e inferno, então a gente acaba ficando com isso muito focado, céu e inferno. E Kardec vem desmistificar, a espiritualidade vem desmistificar o que é o céu e o inferno. Por último, mas não menos importante, a Gênese, que é o livro completamente de caráter científico, né, elaborado por Kardec. É um livro que não tem comunicação espiritual, então ele é basicamente o livro escrito pura e simplesmente pelo codificador. Kardec foi um grande mestre, professor, então ele teve essa capacidade de escrever. Bom, continuando aqui. Evangelho no Lar. Eu quis destacar, deixar um slide para o Evangelho no Lar, caso alguém não faça o Evangelho no Lar, não conheça. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer, uma coisa simples, né, mas que tem assim, um efeito benéfico que nós não podemos mensurar. Tem uma ilustração muito simplesinha aí de como se faz o Evangelho no Lar, bem simples. Você escolher um dia e horário na semana. Vou dar meu exemplo, eu faço todo domingo por volta de 19 horas, é o horário que eu inicio meu Evangelho no lar aqui em casa, eu e minha esposa. Deixar uma garrafa de água sobre a mesa, fazer uma oração de abertura, como foi feito muito bem pela Miriam, ler um trecho do Evangelho, e aqui é a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Você lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lê um trecho desse Evangelho, comentar com os participantes, né, da casa, o que cada um entendeu, dar a oportunidade da palavra. É um momento de harmonia, é um momento de união, de fraternidade, e a espiritualidade superior, e daí a importância da disciplina de você escolher um dia e um horário, porque a espiritualidade superior se prepara para estar com a gente no momento do Evangelho no Lar. Da mesma forma que ela se prepara para estar na reunião que nós estamos fazendo hoje, mesmo que virtualmente, né? Tenho certeza que em todos os nossos lares, os nossos anjos da guarda, nossos guias, mentores espirituais trabalharam para a gente, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, possamos aproveitar esse momento do Evangelho. Eu sou talvez o menos importante aqui, eu estou apenas passando as informações, né? A espiritualidade é quem comanda tudo. Continuando no Evangelho no Lar, fazer uma oração sincera, uma oração de encerramento, agradecendo a proteção dos bons espíritos, sempre, as vibrações positivas, né, de amor e de paz. A água que
ficou na mesa, ela foi magnetizada, foi fluidificada, beber essa água, e sem dúvida, essa vibração positiva que dá durante a semana é um negócio indescritível. O seu lar fica leve, fica com uma aura, assim, uma coisa muito boa. Posso fazer se eu moro sozinho? Faz sozinho. Poxa, eu moro com um companheiro, uma companheira que não é espírita, não quer fazer? Não tem problema, você faz. E quem sabe pelo exemplo você acaba atraindo esse companheiro. É falar de Jesus, né? É falar de Jesus, o Evangelho no Lar. Então eu gosto de destacar esse slide também. Entrando mais a fundo, um pouquinho na codificação, nós temos a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mais uma vez eu reforço a importância do Livro dos Espíritos para nós, estudantes do Espiritismo, para nós, seguidores do Mestre Jesus. Tem lá mais de 1000 perguntas feitas por Kardec, de forma brilhante, e mais brilhante ainda respondidos pela espiritualidade superior. Questões como essa que nós estamos passando hoje, de pandemia, isso está lá respondido. Basta verificar que está lá respondido. Então, pergunta Kardec, o Espírito de Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é a resposta mais curta e direta do Livro dos Espíritos: Jesus. Esta é a resposta. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, seguir o mestre, tentar copiar o mestre é tudo que nós precisamos fazer. Simples não é, mas com esforço, com perseverança, nós iremos conseguir. A gente falando um pouquinho do texto evangélico, que está na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, eu destaco a importância também de nós espíritas estudarmos o Novo Testamento, lermos a Bíblia, não com um caráter de palavra de Deus e verdade irrefutável, mas com caráter de estudo, principalmente com caráter moral, e focando nas passagens de Jesus. Jesus é o de mais importante da Bíblia. Então é aí que nós temos que focar. Tem 2 textos evangélicos que diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esses trechos estão no Evangelho de João. O primeiro trecho é no seu capítulo 16, versículos 12 a 13, e o segundo trecho é no capítulo 14, versículo 26. E aqui a gente pode parar e refletir um pouco. Quem é o Consolador prometido? O Espírito da Verdade, nossa, está muito claro aqui. O Espírito da Verdade responde às perguntas feitas por Kardec no Livro dos Espíritos. Ele se intitula o Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade. E ele é o Consolador prometido por Jesus. É o Consolador prometido por Deus. Tá muito claro, está muito evidente isso. Daí a importância de nós estudarmos o Livro dos Espíritos e estudarmos a Bíblia, estudarmos o Novo Testamento, ver o que Jesus falou. Jesus já disse há 2000 anos aproximadamente que viria o Consolador prometido, e ele veio. E essa doutrina espírita que nos consola, que nos ajuda nos momentos difíceis, que nos faz crescer, nos faz evoluir, é a doutrina espírita. É o Consolador prometido de Jesus. Então, acho que isso nós só temos que agradecer a essa doutrina, só temos que agradecer a Deus, agradecer muito, agradecer mais do que pedir, agradecer mais do que reclamar. Um agradecimento, porque está aí, veio tudo muito claro. Jesus não mentiu para nós, está aí, muito claro. E, continuando com o texto evangélico sobre o privilégio dos discípulos, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes, a sós, Jesus disse: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram,
Ouviram o que ouvis, mas não ouviram. Gente, nós estamos tendo a oportunidade de estudar o Mestre, de entender, compreender. O véu foi removido. Nós não temos mais desculpa para não conhecer Jesus, para não seguir Jesus, para não cultivar o amor, para não cultivar a caridade. Nós não temos mais desculpa, meus irmãos. Isso está o trecho escrito pelo evangelista Lucas no seu capítulo 10, versículos 23 e 24. O Espiritismo é o cristianismo redivido. Então nós temos que assumir essa responsabilidade, nós temos que encarar tudo isso, nós temos que sempre seguir o Mestre, nos ligarmos do Mestre Jesus. Nós estamos vendo realmente, nós estamos ouvindo. Essas duas fotos eu acho que são bem ilustrativas, né? A gente às vezes não quer ver, às vezes a gente não quer ouvir, né? Lá atrás, Jesus não podia dizer tudo, né? Não se compreenderia. Os homens daquele tempo, a sociedade daquele tempo, historicamente, culturalmente, os homens não iam compreender tecnologicamente, cientificamente, não iam compreender. Mas hoje não há desculpa, meus irmãos. Hoje não tem desculpa para nós ignorarmos os ensinamentos do Mestre. Realmente não temos mais desculpas. É apenas não querendo. Temos o nosso livre-arbítrio. Temos o direito. Mas talvez não é o mais assertivo. E entrando, né? O que é uma parábola, né? Parábola é uma narrativa alegórica que tem por objetivo transmitir uma mensagem de maneira indireta, usando como recurso analogia ou comparação. Essa narrativa alegórica que transmite preceitos morais ou religiosos comuns nas escrituras sagradas, no caso, né, na Bíblia, né, que a gente usa como base. Essa é a fonte do dicionário Michaelis Uol, né, fui eu que disse. Então, é para a gente entender o que é uma parábola. Aqui fala-se muito, Jesus falava por parábolas, Jesus falava por parábolas, parábola do bom samaritano. O que é uma parábola? Está aí, bem escrito, a gente não tem mais como dizer que não sabe o que é uma parábola. E dando início, né, a parábola, eis que o grande mandamento começa lá em Lucas, né, no capítulo 10, versículos 25 a 28, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15. Eis que um legista se levantou e disse para experimentar Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Que está escrito na lei? Como leis? Então o legista respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E a teu próximo como a ti mesmo. O legista respondeu bem. E Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Jesus responde ao dito doutor da lei. E aí se inicia a parábola do bom samaritano. Porque o doutor da lei, né, querendo justificar, continuando insistindo com Jesus, fala: E quem é meu próximo? Perguntou o doutor da lei. Jesus retomou, já com a parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se e deixaram semi-morto. Tá aí o nosso homem caminhando, os assaltantes, e ele caído semi-morto nas ilustrações. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar. Viu-o e prosseguiu. Então, dois cidadãos viram, né, um homem caído, açoitado, precisando de ajuda, e o ignoraram. E era um sacerdote e um levita, né, pessoas importantes daquela época. E certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre o samaritano depois. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois, colocou o seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro,
o dono da hospedaria, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos três, na tua opinião, já começa Jesus perguntando, foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faze o mesmo. Então, gente, que lições a gente pode tirar dessa parábola, né? Uma parábola tão simples, né? Falada por Jesus, mas com um significado enorme. Destacamos a exaltação dos humildes e rebaixamento do orgulho. Por que isso? Porque os samaritanos eles eram odiados pelos judeus ortodoxos. E eu disse que eu ia falar um pouquinho dos samaritanos porque os samaritanos eles eram judeus, né? Enfim, Israel, isso é histórico, né? Muitas guerras e os reinos de Israel se separaram. E num dado momento, a Samaria, que é da onde provém os samaritanos, que fazia parte de Israel, ela foi dividida, Israel foi dividido, Samaria ficou ao norte, né? De Israel ficou ao norte, e esse pedaço ao norte acabou sendo tomado pelos assírios, né? Um outro povo inimigo, né? E os samaritanos meio que perderam sua identidade, né? Os israelitas tradicionais, os israelitas judeus ortodoxos, eles não consideravam mais os samaritanos como israelitas, porque como eles foram, né, dominados por esse povo, por esses assírios, eles acabaram perdendo um pouco esse contato com o judaísmo ortodoxo. E há quem diga que eles viraram pagãos, enfim, então tem uma série de coisas. Só que eles eram os mais humildes. Muitos deles eram agricultores, eles eram pessoas humildes, né? Não é que eles foram dominados, não é porque eles quiseram se converter, eles acabaram sendo dominados e foram esquecidos pelos demais judeus. Então tem essa questão aí dos samaritanos. Nós todos somos cristãos, protestantes, católicos, espíritas, né? Mas muitas vezes existem discriminações, né? O protestante fala do católico, o católico fala do espírita, o espírita fala de todos. Não, somos todos cristãos. Isso é importante, né? Não se pode ter orgulho, né? Temos que exercer a nossa humildade, né? Então, acho que é importante salientar o samaritano, colocar como era visto o samaritano. Só que foi ele que ajudou, não foi nenhum dos outros judeus que passou, né? Não foi o levita, não foi o sacerdote judeu, foi o samaritano, o humilde, o pobre, o agricultor. Muitas vezes nós temos o conhecimento teórico, né, da doutrina, falamos muito bem, né, mas nós praticamos, realmente conhecemos Jesus, né, somos doutores da lei, conhecemos Jesus, conhecemos o Evangelho de trás para frente para trás, o Pentateuco e os demais livros que foram escritos por Kardec e livros do Chico. Conhecemos tudo, mas a gente está praticando? Será que nós realmente estamos praticando? É sempre bom lembrar que a pessoa que está fazendo uma palestra, que está falando, é o primeiro que ouve essas palavras. Então é o primeiro que tem que prestar atenção nisso, né? Será que eu estou praticando? Será que nós realmente estamos praticando? É mais uma lição dessa parábola. E o meu próximo é meu irmão, que ele necessita dos meus serviços, necessita da minha palavra, dos meus cuidados, da minha proteção. Ele necessita do meu tempo, a doação do tempo. Assim, nós sempre dizemos, poxa, um dia que eu ganhar um dinheiro, eu vou doar, eu vou abrir um orfanato, eu vou construir um centro espírita. Mentira. A gente pode fazer com o que a gente tem. Todos nós temos tempo. Basta que nós organizemos o nosso tempo. Eu confesso que eu organizo muito mal o meu tempo. Mas a gente pode doar o nosso tempo, né? O samaritano doou mais do que os denários, mais do que o vinho e o azeite que ele usou para as feridas. Ele doou o tempo dele, ele parou, se compadeceu e doou o tempo dele. Então o tempo nós podemos doar. Não nos custa. Eu queria
falar um pouquinho desse livro, é até legal, porque a gente tem um livro pouco conhecido, talvez, As Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e o conteúdo resumido desse livro é que, sintonizado com o plano superior, mas também com seu lúcido raciocínio, Caibar Schutel é muito inteligente, o autor analisa os ensinos de Jesus, comenta suas parábolas, trazendo luz para o entendimento da essência dos textos evangélicos. Então eu trouxe alguns pedacinhos desse livro que eu já li e eu concordo demais com isso. Eu resolvi compartilhar e tem a ver com a parábola do bom samaritano. Quais as lições que nós podemos tirar, né? Diz lá Caibar Schutel: não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem espírita, nem muçulmano, nem qualquer religião que você diga que seja. Nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela religião para ter uma vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo o que lhe for possível. Jesus é o exemplo máximo de amor por nós. Jesus nos trouxe o Consolador prometido. Todas as passagens de Jesus que ele fez, ele foi o amor personificado, né? E muito já se falou de amor, muito se fala de amor na casa espírita, palestras, e eu acho que temos que falar sim. Temos que falar porque quanto mais falarmos é uma forma de nós praticarmos também, né? A gente fala e, poxa, pratica. Fala e pratica. Então, é o amor que vai nos dar a vida eterna, né? Somente o amor. Trabalho no bem, a caridade. E foi o que o samaritano usou, né? O samaritano usou de amor para com aquele irmão que ele não conhecia, ele não julgou. A gente muitas vezes vê, tá caindo na rua, é um bêbado, ou então o processo reencarnatório dele diz que é assim que tem que ser, então não posso me meter. Não é bem assim, né? Nós temos que ter mais ação, ter mais amor, ter mais empatia. Empatia é uma coisa que está faltando muito atualmente, mas temos que trabalhar nisso. Prometo que eu estou concluindo, gente. Essa parábola, ela se refere verdadeiramente a Jesus, né? O viajante ferido à humanidade somos nós, saqueadas de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Assim, veja, tudo que acontece, né? Nós às vezes perdemos a fé, perdemos em alguns momentos, poxa, caramba, será que vai dar certo? Parar, respirar, refletir, lembrar de Jesus e ver que vai dar certo, sim. Vai dar certo. Jesus que está no leme. O sacerdote e o levita significam os líderes religiosos que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. Isso foi escrito por Caibar Schutel e eu concordo, tanto que eu registrei na íntegra aqui. É muito comum isso acontecer. Porque os líderes religiosos podem falar, mas pouco se fala de Jesus, pouco se age. Existem as exceções, é óbvio que existem as exceções, né? Mas, no modo geral, é o que a gente acaba enxergando, né? Pelo menos é o que mais sobressai aos olhos, né? Eu até acredito que a maioria não faz, a maioria dos líderes religiosos tem uma postura correta, uma postura reta, porém o que acaba sobressaindo, né, são aqueles que têm interesses, que é muito pela igreja e pouco pela comunidade, né? Sabe? Então, fica o recado de Caibar Schutel que eu concordo plenamente. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. Por que ele é Jesus Cristo? Porque ele agiu com amor. Jesus era o amor. Quando Jesus fala que um dia nós seremos deuses, é porque nós vamos aprender esse amor, nós seremos quase perfeitos só Deus. Mas nós chegaremos ao nível de Jesus, mas nós temos que trabalhar, nós temos que amar. Então o samaritano, o humilde samaritano, quando se aproxima e limpa as feridas, cuida do pessoa que foi atacada pelos malfeitores, ele está sendo Jesus naquele momento.
Ele foi o anjo da guarda daquele pobre homem que foi atacado. Nós temos que nos lembrar disso. Aquele que nos ajuda, sabe? Ele passa a ser o nosso anjo da guarda. Você está numa situação difícil. Poxa, um médico que cuida de você numa situação difícil, poxa, ele está sendo seu anjo da guarda naquele momento. Então, é importante se lembrar disso. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna e sua doutrina. O vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Azeite e vinho, né? Nossa, você botar azeite e vinho nas feridas, né? Eu confesso que eu não estudei o suficiente para saber se tem alguma relação realmente, se pode ajudar a curar ou não. O azeite talvez, né? O vinho eu já não sei. Mas a simbologia, né? Como diz Caibar Schutel, né? A simbologia da fé, né? A simbologia da fé, o azeite é o combustível, né? O vinho, né? É o suco da vida, né? É o espírito, propriamente dito, a sua palavra, diz Caibar Schutel. Os dois denários dados, né, ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, para tratar o doente, são a caridade e a sabedoria, né? Caridade, nós temos que ter caridade e sabedoria, até mesmo para a gente poder saber usar a caridade, para de repente não estar fazendo um malefício. Muitas vezes a gente pode estar fazendo um malefício se não tivermos sabedoria. E o mais que o enfermo gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos efeitos todos serão recompensados. A gente pegou, cuidou, num determinado momento, deu os denários e virou as costas. Não, muito provavelmente se precisa de mais. E vai dar mais trabalho. Você vai ter que continuar lá, visitando, vendo, verificando. Ele fala lá na parábola, olha, o que ele gastar mais eu volto e pago. Quer dizer, eu simplesmente não peguei e não larguei o irmão lá, e, poxa, agora eu já lavei minhas mãos. Não, ele continuou. É um processo, né? Ele continuou. Então, trazendo para nós, Caibar Schutel, eu acho que é cirúrgico nesse momento, né? A continuidade, nós precisamos de continuidade, né? Eu ouvi, até na faculdade, um professor meu falar que nós brasileiros somos muito bons na questão assim reativa. Poxa, você vê aí com essa situação toda da pandemia, pessoas que não estão trabalhando, pessoas necessitadas, quantas ONGs, quantas pessoas estão distribuindo alimentos e máscaras e álcool e trabalho, assim, está acontecendo muita coisa, nós somos excepcionais nisso, né? Agora, e assim, de alguma forma, até o próprio governo monta hospital de campanha, e compra respirador, e libera verba, e um monte de coisa. Mas e a continuidade, né? E a prevenção? E como é que fica a continuidade disso? Então, nós temos que ter essa abnegação, essa vigília, e principalmente paciência. Isso dá trabalho, né? Isso não é rápido. E, enfim, né, o hospedeiro ele representa os que receberam os seus ensinos, os ensinos de Jesus, e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Nós podemos passar a ser hospedeiros também, né? Receber os irmãos, acolher, né? Muitos de nós já fazemos isso. Então, Jesus está sempre nos ensinando. Sempre. Pessoal, muito obrigado a todos. Queridos irmãos, vamos neste momento unir os nossos pensamentos e agradecer ao nosso Criador por enviar Jesus para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, exemplificando com amor, com fé, coragem, humildade. Que neste momento nós possamos, mais do que nunca, ter fé.
ter fé de que tudo vai passar, que tudo que nos acontece tem um propósito, nada é por acaso, que nós tenhamos discernimento para compreender o que o Pai quer nos ensinar, qual o caminho devemos seguir, a grande importância da nossa reforma íntima, do nosso olhar ao próximo, do nosso olhar para a nossa existência, que nós possamos compreender e colocar em prática tudo aquilo que o nosso Mestre nos ensinou, vem nos mostrando a cada instante. Mestre, que a tua luz possa envolver a todos, possa envolver este planeta de provas e expiações ainda, possa envolver todos que neste momento se encontram em dificuldades, que se encontram enfermos, que desencarnaram, suas famílias, que todos possam ter esperanças, que tudo vai passar, que todos tenham fé, coragem, que todos possam compreender este momento em que tudo se transforma. Mestre, te agradecemos demais a tudo que nos acontece. Obrigada, Mestre, por estarmos aqui, por fazermos parte da criação do Pai. Continua conosco, Mestre, a nos envolver, a nos iluminar, a seguir conosco, como sempre fazes. Que assim seja, graças a Deus.